Bem-vindos ao primeiro tópico do módulo 6, Processo de Criação da Empresa. O meu nome é Catarina Borges da Ponte e sou a formadora deste módulo e pretendo abordar o tópico 1, que versa sobre os contratos, numa vertente bastante simples, sintética, de forma a poder passar-vos apenas noções básicas do direito dos contratos, de maneira a que, de forma mais prudente e consciente, regam as vossas relações no comércio jurídico e, portanto, na vossa função de empreendedores. Desde logo com os vossos clientes, com os nossos fornecedores, com os vossos parceiros e por aí fora. Uma distinção essencial que um empreendedor deve saber fazer é entre negócio jurídico e contrato. Isto porque um negócio jurídico pode ser um contrato, mas um contrato é sempre um negócio jurídico. Então, um negócio jurídico é um ato constituído por uma ou mais manifestações de vontade com determinados efeitos jurídicos. O caso de escola é o caso do testamento, em que alguém emite a vontade de deixar os seus bens a determinada pessoa e, a menos que essa pessoa venha a repudiar os seus bens, o ato do testamento produz os seus efeitos relativamente aos demais sujeitos do comércio jurídico. Diferente será um contrato. Um contrato poderá ser um negócio jurídico, ou melhor, é um negócio jurídico e tem que ter duas manifestações de vontade. Exige, portanto, um mútuo acordo entre as partes para produzir os seus efeitos. Temos o exemplo de um contrato de arrendamento, compra e venda, por aí fora. Os contratos regem-se pelo um princípio fundamental, que é o princípio da liberdade contratual, previsto no artigo 405 do Código Civil. Ora, o princípio da liberdade contratual é a regra e, como todas as regras, conhece as suas exceções. No entanto, a regra divide-se em duas vertentes essenciais. Significa isto que o princípio da liberdade contratual tem como significado que os contratos não terem de ter uma forma específica, portanto, não obedecem a uma forma específica, podem ser celebrados verbalmente, salvo naturalmente, e como já referi, as exceções que a lei previr. Vamos já a elas. E por outro lado, a sua segunda vertente do princípio da liberdade contratual é de que as partes têm autonomia para compor o conteúdo dos seus contratos, podendo estipular as condições que pretenderem. Como referi, tudo isto tem as suas exceções. Então vejamos. As exceções à liberdade contratual são essencialmente de três tipos. Exceções quanto à forma, em que há determinados contratos que têm que ter uma forma específica, ou seja, o princípio da liberdade contratual determina que, em regra, as partes podem celebrar contratos da forma que entenderem, designadamente de forma verbal. No entanto, sempre que a lei determina em contrário, e serão leis imperativas, isto é, leis que se impõem e que não podem ser afastadas pela vontade das partes, ou a própria Constituição, sempre que determinem uma determinada forma específica, passa o pleonasmo, essa forma tem que ser respeitada e não pode um contrato desse tipo ser celebrado apenas verbalmente. Alerto que atualmente poucos são já os contratos que podem ser celebrados verbalmente, ou melhor, cada vez são menos os contratos que poderão ser celebrados verbalmente. Cada vez há mais legislações que vêm impor determinada forma para os contratos. Temos o exemplo típico do contrato de compra e venda de um bem imóvel, por exemplo, de uma casa, que tem que ser celebrado por escritura pública ou por documento particular autenticado nos termos do artigo 875 do Código Civil. Ora, a diferença entre escritura pública e documento particular autenticado não é matéria, objeto deste tópico, nem sequer deste módulo, mas apenas farei uma breve nota. A diferença basilar é da entidade que o emite. Enquanto que a escritura pública só pode ser celebrada por um notário, o documento particular autenticado pode ser celebrado também por advogados, solicitadores, câmaras de comércio e indústria, ou outras entidades legalmente habilitadas para o efeito, como seja um advogado estagiário, embora acerca dos advogados estagiários exista já divergência na jurisprudência. Ora, por exemplo, este tipo contratual, contrato de compra e venda de um bem imóvel, é um tipo contratual que tem uma forma exigida por lei mais solene do que a forma
verbal. Note-se que as formas dos contratos poderão ser várias, como referi já verbalmente, podem ser celebrados verbalmente, portanto a forma verbal ou oral. Depois temos os contratos reduzidos a escrito, mas simples, portanto meramente assinados pelas partes. Temos contratos que têm reconhecimento de assinaturas, que pode ter que ser presencial ou meramente por semelhança. E depois temos contratos que têm que ser celebrados por escritura pública ou por documento particular autenticado. O contrato de compra-venda de um bem imóvel é o exemplo de escola da escritura pública ou documento particular autenticado. Depois temos o contrato, por exemplo, de arrendamento, que deve ser reduzido a escrito. Temos o contrato, por exemplo, um contrato de mútuo, um empréstimo, vulgarmente referido a um empréstimo. Portanto, um contrato mútuo que tem que ser reduzido a escrito até um determinado montante e a partir desse montante tem de ser celebrado até por uma forma mais solene. Estamos a falar de um valor de 25.000 euros. E depois temos os contratos, como por exemplo um contrato de comodato, que é um contrato que consiste numa espécie de empréstimo de um bem, ou seja, a disponibilização de uma casa de forma gratuita a um familiar, a um amigo, a um conhecido. Será um contrato que pode ser celebrado de forma apenas verbal, por exemplo. Depois temos as exceções quanto ao conteúdo. Há determinadas estipulações que não podem ser celebradas ou que têm que ser restringidas porque a lei assim o dita. É o caso, por exemplo, das taxas de juros, quando há determinadas normas que impõem montantes máximos a aplicar entre determinados tipos de negócios jurídicos. Por exemplo, existe um decreto-lei que saiu em 2013, que é o decreto-lei número 58 de 2013, que determina um montante máximo das cláusulas de juros moratórios para a banca, em geral. Temos outros exemplos e é interessante neste caso referir que existe um diploma legal que versa apenas sobre cláusulas contratuais gerais, que são aquelas cláusulas que nós conhecemos nos contratos que celebramos, por exemplo, com fornecedores de eletricidade ou com fornecedores de serviço de internet e de televisão, que são aquelas cláusulas que nós chamamos cláusulas contratuais gerais, que no fundo são iguais para todos os cidadãos, para todos os contraentes e que não têm qualquer tipo de negociação. Essas cláusulas têm muitas restrições. Há as chamadas cláusulas cinzentas, que são cláusulas que apenas poderão ser aceitas em determinadas circunstâncias e quando contratadas entre determinadas pessoas e que estão proibidas a determinadas entidades. Depois temos algumas outras cláusulas que são mesmo nulas. Depois, outro exemplo muito típico é o prazo máximo de alocação. Por exemplo, um contrato de arrendamento pode ser celebrado pelo prazo que as partes quiserem, desde que seja inferior a 30 anos. Finalmente, temos exceções quanto aos sujeitos, pois, por exemplo, será proibida a venda a filhos ou a netos, como dita o artigo 877 do Código Civil, e são também, em princípio, proibidos todos os negócios de um sócio com a sua sociedade, a menos que esteja devidamente autorizado nos estatutos ou pela Assembleia Geral. Vejam acerca deste assunto o artigo 375 do Código das Sociedades Comerciais, porque como empreendedores e se pretenderem constituir a vossa empresa, e note-se que este módulo é um módulo sobre o processo de criação da empresa, será importante terem bastante consciência desta limitação legal. Os sócios não podem celebrar contratos com a própria sociedade, sob pena de serem considerados negócios consigo mesmo, e são negócios que são nulos, a menos que sejam autorizados ou previamente ou ratificados posteriormente pela própria Assembleia Geral. Os contratos estão sujeitos a requisitos gerais para serem válidos. Desde logo, como referimos, os contratos são manifestações de vontades, podem ser duas ou mais vontades. As partes
que manifestam a sua vontade e que têm que ter uma vontade esclarecida, sem vícios, e já mais à frente falaremos sobre a falta e sobre os vícios da vontade. As partes que manifestam então as suas vontades têm que ter desde logo personalidade jurídica. Ora bem, a personalidade jurídica é adquirida com o nascimento completo e com vida e consiste na aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Isto está previsto no Código Civil e na Constituição da República Portuguesa. Importa aqui referir que a doutrina divergiu e foi evoluindo até que se definiu este conceito de personalidade jurídica que está plasmado legal e constitucionalmente. Eu digo que a doutrina evoluiu porque nem sempre tivemos o mesmo normativo e porque já muita tinta correu mesmo depois deste conceito estar mais ou menos plasmado legalmente. Desde logo porque, e isto convém esclarecer, que foi determinado que a personalidade seria adquirida com o nascimento completo e com vida, precisamente também por causa dos dilemas acerca da interrupção voluntária e involuntária da gravidez, porque parece inócuo pensar nisso, mas pode não ser, porque desde logo, e apenas uma breve nota sobre o assunto, para vos consciencializar da implicação destas coisas que parecem pequenas, um ser vivo que tenha sido concebido e que não tenha nascido, porque entretanto houve uma interrupção da gravidez, poderia, se tivesse adquirido a personalidade jurídica desde a sua formação, como houve muitos autores a defender e houve muita gente a defender, poderia eventualmente ser considerado de forma diferente daquela que é hoje, para efeitos até de heranças, por exemplo. Portanto, não é inócuo saber que a personalidade jurídica se adquire com o nascimento completo e com vida. Um ser que nasça e que morra no nascimento e, portanto, que nasça já um nado morto, não terá os direitos que alguém que nasce com vida e que depois acaba por falecer uns minutos depois teria. Depois temos a necessidade de haver capacidade, quer jurídica, quer de exercício de direitos. Então, os sujeitos têm que ter capacidade jurídica, ou a chamada capacidade de gozo de direitos. Esta segunda terminologia vem do direito alemão, que é a suscetibilidade de ser sujeito de relações jurídicas, portanto, a suscetibilidade de se relacionar. E depois temos a capacidade de exercício de direitos, que é a aptidão para atuar juridicamente, exercer os seus direitos e cumprir os seus deveres. É reconhecida às pessoas singulares quando atingem a maioridade e, no fundo, constitui a suscetibilidade de ser sujeito de direitos e deveres, que é a capacidade jurídica ou de gozo, e de os exercer plenamente, o que pressupõe querer e entender. Ou seja, uma pessoa com capacidade jurídica é uma pessoa que tem direitos e que tem deveres, mas se não tiver capacidade de exercício dos mesmos direitos, não os poderá exercer. Eu sei que isto parece evidente, mas não é assim tão evidente, porque uma pessoa pode ter direitos e deveres, que terá certamente, mas pode não ter a capacidade de os entender e pode não ter a capacidade de os exercer na sua plenitude. E aí não existirá a capacidade de exercício de direitos. Depois, apenas para exemplificar uma limitação à capacidade, é uma pessoa ser menor. O menor não deixa de ter os seus direitos e os seus deveres, mas não os pode exercer plenamente. Apenas poderá exercer alguns direitos, que são aqueles que no fundo se entende que o menor consegue percepcionar e exercer conscientemente, mas a maioria dos seus direitos é exercido pelos seus representantes legais, que serão os pais ou os tutores ou até o Ministério Público em função das circunstâncias. Portanto, há uma limitação à capacidade, não de ter os direitos, mas sim de os exercer. E, portanto, apenas a partir da maioridade é que um sujeito tem a capacidade de exercício dos seus direitos. Por exemplo, uma pessoa declarada incapaz porque alcoólica ou porque tem algum tipo de doença, algum outro tipo de doença, será uma pessoa que tem direitos e, portanto, tem a capacidade de gozo de direitos,
mas não têm a capacidade de exercício dos mesmos. Outro requisito de validade do contrato, além da manifestação de vontades e da capacidade, é a legitimidade. A legitimidade prende-se com a posição ou a relação dos sujeitos perante o objeto do negócio, ou seja, é a suscetibilidade de exercer aquele direito em específico. Portanto, as partes, além de terem que ter a capacidade de exercício de direitos, têm que ter a legitimidade de exercício daquele direito em específico. Ou seja, o sujeito A, que é um sujeito que tem direitos e deveres, que já atingiu a maioridade e, portanto, é um sujeito capaz de os exercer, tem capacidade de exercício, quer vender um determinado terreno, mas ele não é o proprietário daquele terreno, nem sequer é representante do proprietário. Então, ele não tem legitimidade para celebrar aquele negócio. Isto é, a sua posição perante aquele objeto e aquele negócio em específico. E neste caso é parte ilegítima no negócio e não o pode celebrar. Posto isto, entramos no requisito formal. Além, portanto, da manifestação de vontade, da capacidade e da legitimidade das partes, o negócio jurídico, ou melhor, o contrato, poderá ter de obedecer a determinada forma, como já há pouco abordamos. Então, os negócios jurídicos e os contratos poderão ter as seguintes formas, consoante seja estipulado por lei, conforme já referido, ou quando esta nada diga, conforme seja pretendido pelas partes, que pode ser. Pode ter a forma verbal, no caso do mútuo inferior a 2.500 euros. Pode ter que ter forma escrita, no caso do contrato de arrendamento ou num mútuo superior a 2.500 euros. Ou pode ter que ser celebrado por escritura pública, que é a forma mais solene, e apenas passível de celebração por notário, conforme já anteriormente referido. É o caso típico da compra e venda de imóvel ou de um mútuo superior a 25.000 euros, conforme também já exemplificado. Pode ter de obedecer a documento particular autenticado, que é uma forma equiparada à forma mais solene, passível de celebração por notário, advogado, advogado estagiário, solicitador, câmaras de comércio e indústria, conforme já referido. É o caso de determinados tipos de penhor, como os penhores mercantis, a compra e venda de imóvel e o mútuo superior a 25.000 euros. E finalmente temos os contratos ou os negócios jurídicos celebrados com reconhecimento de assinaturas, no caso, por exemplo, o distrato de hipoteca, que é uma declaração de desinteresse que exige reconhecimento presencial. No caso do contrato de arrendamento, gostava apenas de vos fazer uma referência, porque podem necessitar de arrendar um espaço ou dar de arrendamento um espaço. O contrato de arrendamento, se as partes consignarem no contrato de arrendamento que prescindem do reconhecimento de assinaturas, o contrato basta-se com a forma escrita e, portanto, as partes depois não poderão vir impugnar as assinaturas da contraparte, não é? O A do B e o B do A, porque renunciaram ao direito a recorrer ao reconhecimento de assinaturas. Isto é uma pequena advertência para o caso de eventualmente celebrarem contrato de arrendamento. Depois temos requisitos quanto ao objeto. Desde logo a possibilidade física e jurídica, a determinação, a determinabilidade e a licitude do objeto. Portanto, o objeto tem que ser fisicamente e juridicamente possível, ele tem que existir. Nós não podemos celebrar um contrato, por exemplo, de troca de almas ou de leitura de auras. Eu sei que estas coisas esotéricas já existem e que se paga um preço pelas mesmas, mas a verdade é que se o objeto não for fisicamente possível e juridicamente possível, o negócio e o contrato são eventualmente nulos. Depois, o objeto tem que ser determinável ou determinado. Portanto, o objeto tem que estar determinado ou individualizado no contrato ou no negócio jurídico, ou tem que ser determinável pela leitura do mesmo. E, portanto, neste caso, os requisitos de determinação ou de determinabilidade do objeto têm que estar muito bem definidos no contrato. Como já referi, o objeto tem que ser física e juridicamente ou legalmente possível, ou seja, o negócio jurídico tem que ser de uma coisa corpórea ou incorpórea, física e juridicamente possível. Tem que ser lícito, ou seja, o objeto não poderá violar uma disposição legal nem mesmo contrariar determinada lei.
e não pode ser contrário à ordem pública nem ofender os bons costumes. O objeto não poderá ofender os princípios gerais do direito nem os bons costumes. Por exemplo, o contrato que constitua um atentado ao pudor, ou à boa-fé, ou à liberdade contratual restringindo os direitos de uma das partes ou de terceiros, é um contrato nulo. Isto porque qualquer violação dos requisitos de objeto ou de forma tem como consequência a nulidade do contrato. Agora, nós podemos ter diversos tipos contratuais. Podemos ter contratos que são distinguidos quanto à sua tipicidade. Os contratos podem ser típicos, o que significa que estarão previstos legalmente, estão tipificados na lei. Podem ser atípicos ou inominados, ou seja, não estarem previstos legalmente, ou ser contratos mistos, portanto, meio-meio, digamos assim. Os contratos típicos, temos o exemplo da compra e venda. Os contratos atípicos são contratos que vão surgindo e que depois eventualmente poderão vir a ser plasmados na lei, portanto os contratos podem não ser sempre atípicos, podem ser atípicos numa determinada fase e depois a legislação adapta-se e atualiza-se e são emanados diplomas legais que depois vêm prevê-la. É o caso, por exemplo, do contrato de confirming ou de factoring, que com certeza já terão ouvido falar, que quando surgiram, ou até de franchising, que quando surgiram não estavam tipificados na nossa lei, surgiram no estrangeiro e depois acabaram por ser alguns deles plasmados na lei. E depois temos os contratos mistos. O caso de um contrato atípico é, por exemplo, o contrato de arrendamento. Como sabem, o contrato de arrendamento está previsto na lei, o contrato de compra está previsto na lei, mas o contrato de arrendamento é um contrato misto que junta a compra e venda e o arrendamento e não está previsto ainda na lei, mas já se ouve falar muito do arrendamento, que representa um contrato de arrendamento de curto prazo com opção de compra no final. No fundo, é como se fosse uma locação, mas como não será celebrado necessariamente por uma instituição de crédito ou financeira, não será uma locação financeira propriamente dita. Depois temos contratos que se distinguem quanto às suas obrigações, os contratos unilaterais e os contratos bilaterais. Unilaterais representam obrigações para ambas as partes, os contratos bilaterais, unilaterais para uma parte, os contratos bilaterais representam obrigações para ambas as partes. Temos contratos que se distinguem quanto ao preço, porque poderão ser onerosos ou gratuitos. O caso do contrato de arrendamento ou contrato de compra e venda são os típicos onerosos e o contrato de comodato que referi há pouco é um contrato tipicamente gratuito. Depois os contratos podem também ser consensuais ou formais ou solenes. Consensuais são os contratos que não têm qualquer tipo de forma exigida por lei e que são celebrados pelo mero consenso de vontades e podem ser contratos formais, que são os contratos para os quais a lei, ou eventualmente as partes, exigem forma específica, escrita ou qualquer uma das outras que já referimos. Finalmente, os contratos distinguem-se também quanto ao seu processo negocial. Tratar-se-ão de contratos negociados ou de contratos de adesão. Reparem que os contratos de adesão serão os já referidos contratos típicos celebrados com fornecedores de energia, fornecedores de internet e de televisão, que são aqueles contratos em que nós meramente aderimos às cláusulas que nos impõe um grande do comércio jurídico, uma empresa grande. Normalmente são celebrados por empresas bastante grandes e com grande representatividade no mercado. E nós limitamos-nos a aderir às condições, a aceitá-las, muitas vezes sem as conhecermos bem. E depois temos os contratos verdadeiramente negociados, em que são compostos por ambas as partes, que os discutem antes de as reduzir a escrito e depois as reduzem a escrito. Ou o contrário, que já levam reduzido a escrito e depois as debatem. Nos contratos de adesão, atenção que existe uma exigência legal acrescida sobre as grandes empresas ou as empresas que
adotam contratos de adesão porque têm um dever acrescido de informação da contraparte. Por exemplo, um ginásio cujas condições contratuais sejam iguais para todos os utentes que se limitam a ler e a assinar e que não podem compor o conteúdo do contrato, tem a obrigação de explicar ao cidadão e ao contraente desse contrato a implicação das suas cláusulas e a sua extensão. Como nós sabemos, isso não acontece. Pelo menos a maior parte das vezes não acontece. Existem já muitos contratos feitos por esse tipo de empresas que dizem mesmo que foi lido e explicado o teor entre as partes para evitar uma eventual impugnação, mas é evidente que isso não evita, porque efetivamente existe uma obrigação acrescida de quem impõe as cláusulas de determinada forma a se explicar à contraparte. Falamos agora um pouco dos vícios da vontade, portanto são as restrições a um dos requisitos gerais dos contratos, que é a manifestação de vontade e a existência de vontade. A vontade é um dos requisitos essenciais do contrato. Inexistindo vontade ou havendo vício na vontade, o contrato não deveria ser celebrado. Tendo sido celebrado, pode padecer de nulidade. Ora bem, como inexistindo vontade, isso poderá dever-se a diferentes circunstâncias. Desde logo, alguém pode celebrar um contrato sem ter vontade de o celebrar por ter sido sujeito a uma coação física. Isto é, quando um determinado sujeito forçou outro a produzir uma declaração de vontade mediante ameaça ou uso da força física. Depois, podemos ter situações em que a falta ou a ausência da vontade se deve a uma mera falta de consciência da declaração, ou seja, o sujeito emitiu a declaração de vontade, mas não consciente de que o fazia. É quando alguém adota uma determinada conduta que, nas circunstâncias em que ocorreu, possui o significado de um determinado comportamento objetivo, mas a pessoa que o praticou não teve consciência disso, nem pretendeu fazê-lo. Aí inexiste vontade e, portanto, deveria inexistir contrato. É quando alguém, por exemplo, assina um documento achando que é uma coisa e, afinal, está a assinar um contrato. Portanto, assinou, rubricou, achou que aquilo não era um contrato, que era eventualmente até um documento em branco, e, afinal, era um contrato e, portanto, emitiu uma declaração negocial. Por outro lado, temos ainda o caso das declarações não sérias, que são declarações que se emitem livre e conscientemente, mas sem as querermos como declarações negociais e também sem o intuito de enganar quem as recebe. Temos o exemplo típico de dois amigos apostam na brincadeira ou num ambiente informal a sua casa num jogo de póquer, ou se um chegar primeiro a um determinado sítio, fazem uma corrida, prometem que o outro ficará com o seu carro. Dizem, se tu chegares primeiro à meta, eu dou-te o meu carro. Evidentemente que num ambiente descontraído e jovem e de brincadeira, ninguém dará o carro nem a casa a ninguém por uma mera corrida e pelo chegar a uma meta. Trata-se de uma declaração não séria. Por outro lado, poderá existir vontade, mas a vontade estar podre, digamos assim, estar viciada. Então, teremos os vícios de vontade. Desde logo poderemos ter um erro. O erro-vício constitui uma representação imperfeita ou a formação de vontade na ignorância ou confundindo determinada circunstância de facto ou de direito que foi determinante da decisão de contratar aquele negócio ou de emitir aquela declaração de vontade. Para que haja erro, atenção, o mesmo tem que cumprir os requisitos da essencialidade, propriedade e escusabilidade. O que é que isto quer dizer? Significa que uma pessoa que celebrou determinado contrato a achar que o objeto era um e afinal era outro, ou que estava em determinadas circunstâncias e afinal não estava, estará a incorrer num erro ou erro-vício. No entanto, o erro só existe e o contrato só poderá ser nulo ou anulado se o erro tiver sido sobre uma circunstância essencial
do contrato e se tiver sido essencial para a formação da vontade daquela pessoa. Tem que ser um erro próprio e não pode o sujeito ser escusado do mesmo. Portanto, isto significa que, por exemplo, o Sr. A celebrou um contrato de compra e venda de um terreno, por exemplo, com o Sr. B. E disse-lhe que queria este terreno para, ou melhor, e queria este terreno para plantação de milho. E acreditou que o terreno servia para plantação de milho porque eventualmente se situava numa zona de plantação de milho. Não terá exteriorizado essa informação ou não terá conferenciado com o vendedor sobre esse assunto, mas depois de celebrado o contrato descobre que o terreno não serve para milho, não serve para plantar milho. É um terreno infértil, ou serve apenas para plantar outro tipo de cereal ou outro tipo de bem. Existe, neste caso, um erro vício e aí foi o mesmo essencial e, portanto, o negócio poderá eventualmente ser anulado. Depois temos o vício que é o dolo. O dolo, que pode ter uma série de vertentes, normalmente é aquilo que nós na gíria ou no senso comum chamamos o enganar alguém, alguém querer enganar alguém. Mas nós temos dolo negativo ou positivo, apenas o negativo corresponderá à má-fé. Temos o dolos bónus e o dolos malos. Só o dolos malos relevará para efeitos de anulabilidade do negócio jurídico e de responsabilização da parte que o teve, portanto, de quem praticou um dolos malos. Já o dolos bónus, composto por artifícios e manobras de persuasão usadas sem indução nem erro, sem indução em erro e sem prestar informações falsas ou ludibriosas, é legítimo e não causa anulabilidade. Quer isto dizer que os artifícios ou, digamos, manhas que se usam num determinado negócio jurídico para convencer a contraparte a contratar a fechar aquele negócio, a fazer aquele contrato, a celebrar aquele contrato, pode ou não ser motivo para anular o contrato. Se for uma manha ou um artifício puro, portanto um dolos bónus, sem o intuito de enganar o terceiro, não haverá, em princípio, motivo para anular o contrato. Se for um dolos malos, isto é, com o intuito de enganar, aí sim nós estaremos perante um vício suscetível de anulação do contrato. Temos o exemplo típico da publicidade. A publicidade não deixa de ser um artifício para tentar levar a outra parte a contratar. E trata-se efetivamente de um dolos bónus, não de um dolos malos. A menos que seja publicidade enganosa verdadeiramente, não é? E depois temos o dolo inocente e o dolo fraudulento. No dolo inocente existe apenas o intuito de enganar. No dolo fraudulento existe a intenção efetiva de prejudicar, que é diferente. E aí nós poderemos graduar a sanção resultante da anulação ou anulabilidade do contrato. Porque alguém tem que ser responsabilizado, não bastará anular o contrato, terá de ser reposta à situação inicial e eventualmente até indemnizada à contraparte pela frustração de expectativas e por uma série de outras circunstâncias resultantes do dolos. O dolo, propriamente dito, subdivide-se numa série de outras categorias. Parece-me, no entanto, que estas serão as mais importantes para que um empreendedor consiga facilmente defender-se e posicionar-se no mercado. Porque, reparem, um empreendedor terá de, passa a expressão, vender o seu peixe e terá de fazer proliferar o seu negócio. E, portanto, não pode recear o seu próprio dolos bónus. Tem que estar ciente de que, a partir do momento em que fará publicidade enganosa ou que usar manhas verdadeiramente enganosas da contraparte, poderá ser responsabilizado por dolos malos, poderá ver o seu contrato anulado e poderá eventualmente ser responsabilizado civilmente pelas consequências que advierem para a contraparte pela celebração de um negócio com erro, com vício, da vontade.
Finalmente, temos o caso da coação psicológica. A coação psicológica distingue-se da coação física. Há pouco referi a coação física como exemplo de ausência de vontade. A coação psicológica, por sua vez, não corresponde a uma ausência de vontade, a vontade existe, mas corresponde a um vício da vontade. A vontade existe, mas não é genuína, ou seja, é quando um determinado sujeito ameaça outro, nele incutindo um receio de que certo mal lhe aconteça, levando-o por isso a atuar de determinada forma. Enquanto que na coação psicológica houve opção de agir de outra forma, só que houve um receio de agir de outra forma e, portanto, foi emitida uma declaração de vontade apenas por receio da outra opção. Na coação física já assim não será e, portanto, a pessoa sentiu-se entre a espada e a parede e teve que emitir uma declaração de vontade sem ter a vontade. Passemos agora à parte que versa sobre o cumprimento e o não cumprimento dos contratos. Celebrado um contrato que tem que obedecer a todos os requisitos que acabei de quase exaustivamente elencar, os contratos terão de ser cumpridos. Existe um princípio basilar no direito dos contratos, no direito civil, que é o princípio da pontualidade, que determina que os contratos são para ser cumpridos. Os contratos existem para ser cumpridos e pontualmente cumpridos. Quer isto dizer que não basta que o contrato seja cumprido, como tem de ser cumprido em toda a sua abrangência, em todas as obrigações que acarreta para ambas as partes. Se o contrato não for cumprido, nós poderemos ter um cenário de cumprimento defeituoso ou mora, quando há um atraso no cumprimento da sua prestação ou há um cumprimento imperfeito. Por exemplo, determinado fornecedor está obrigado a fornecer-vos 10 toneladas de peixe e 5 toneladas de carne. E sabemos que o prazo é até esta sexta-feira. Se o fornecedor não fornecer até sexta-feira e só fornecer uma semana depois, entrou em mora. A mora corresponde a um atraso. Há quem diga demora, não é demora, é mora. Corresponde a um atraso no cumprimento da sua obrigação. Se, por outro lado, o fornecedor cumpriu em tempo e, portanto, até sexta-feira a entrega da mercadoria, ou neste caso da carne e do peixe, mas apenas entregou metade do combinado, portanto 5 toneladas de peixe e 2,5 toneladas de carne, estaremos perante um cumprimento defeituoso do contrato. Ambas as situações correspondem a um não cumprimento do contrato e, portanto, a uma ofensa do princípio da pontualidade. Depois temos o cenário do incumprimento definitivo, ou incumprimento contratual. Trata-se quando a demora se protela, a demora perdura no tempo, ou o cumprimento defeituoso se mantém e se converte em incumprimento definitivo. O incumprimento definitivo pode ser declarado pela contraparte quando se sinta que está ferida, ou então pode decorrer de prazos estipulados nos contratos que são ultrapassados e nesse caso estaremos em incumprimento definitivo. Atenção que o incumprimento definitivo e a mora e o cumprimento defeituoso têm as suas consequências. Poderá ser declarado o vencimento antecipado do contrato, significa isto que se rompeu o contrato antecipadamente, antes do final do prazo, quase como que com justa causa. A expressão de justa causa não é muito usada no direito civil, em geral, é especificamente usada no direito do trabalho, mas aplica-se aqui que nem uma luva. Efetivamente, se alguém incumprir um contrato, ou melhor, estiver em mora ou em cumprimento defeituoso do contrato durante bastante tempo, a contraparte pode exigir o vencimento antecipado do contrato, rompendo-o com justa causa, e haverá consequências. Que consequências podem ser essas? Desde logo poderá haver uma indemnização pelo dano e, por outro lado, poderá estar estipulado no contrato uma cláusula penal. Uma cláusula penal é uma estipulação entre as partes do pagamento de determinada quantia em dinheiro pelo devedor que incumpra o contrato ou que o cumpra defeituosamente, ou seja, um devedor que entre em mora ou que cumpra defeituosamente o seu contrato. Em bom rigor, constitui uma verdadeira indemnização que tem o intuito de compensar
o credor pelo dano causado pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso do devedor. Assim, a cláusula penal serve para sancionar o devedor, ou para compensar o credor pelo dano, ou ainda para incentivar ao cumprimento do contrato. Portanto, no fundo, tem uma função sancionatória, uma função compensatória ou uma função compulsória, no sentido de incentivar ao cumprimento ou de inibir o incumprimento. Poderá ter uma destas funções ou todas, porque, em bom rigor, se pensarmos bem, a cláusula penal terá certamente todas essas suas funções. A cláusula penal não pode, no entanto, ser estipulada assim de forma tão livre. Será estipulada pelas partes no contrato e agora poderão dizer-me, então, mas estamos ao abrigo do princípio da liberdade contratual, que foi referido no início do tópico e que está devidamente plasmada no artigo 405 do Código Civil. É um facto, nós temos o princípio da liberdade contratual que nos diz que nós podemos compor os contratos com o conteúdo que nos aprouver. No entanto, todas as limitações que estiverem impostas pela lei terão de ser respeitadas e serão as exceções ao princípio da liberdade contratual. E a cláusula penal conhece uma exceção plasmada até na nossa Constituição, que é a do princípio da proporcionalidade. A cláusula penal, prevista no nosso Código Civil, no artigo 810 e seguintes, tem nesses normativos precisamente a vertente da proporcionalidade. Há uma restrição legal que implica que uma determinada cláusula penal não pode ser desproporcional relativamente às prestações que estão em causa e ao valor do contrato e a tudo o que implica aquele contrato, sob pena da cláusula penal poder ser reduzida judicialmente. Portanto, em caso de divergência das partes, que nunca existe antes de celebrar o contrato e antes do incumprimento, se virem as partes, quando celebram o contrato normalmente estão sempre de acordo, senão não chegam a celebrá-lo, e depois quando as coisas correm menos bem é que se levantam as questões. E nesse momento, se o devedor entender que a cláusula é desproporcional, apesar de ter concordado com ela num primeiro momento, poderá vir discuti-la judicialmente e a mesma vir a ser reduzida. Diferente será a figura da sanção pecuniária compulsória. A sanção pecuniária compulsória também serve para, também é uma consequência do cumprimento defeituoso ou da mora ou eventualmente até do incumprimento do contrato e constitui uma espécie de coima pelo atraso no cumprimento. No fundo, visa compulsar o cumprimento contratual que pode ser e pode ser judicialmente declarado. A sanção pecuniária compulsória não poderá ser estipulada pelas partes sem ser depois decretada pelo Tribunal. É o Tribunal que tem a legitimidade para definir uma sanção pecuniária compulsória, porque constitui uma coima que poderá ser diária, inclusivamente, por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada dia em que haja incumprimento contratual. A parte credora pode pedir ao Tribunal que condene o devedor por cada dia de atraso no cumprimento de determinada obrigação, seja pecuniário ou não, e o devedor terá de pagar determinada soma em dinheiro por cada dia de atraso para compensar o incumprimento de determinada prestação que lá está, poderá ou não ser pecuniária. Espero que esta explicação, embora breve, mas condensada, tenha sido útil e seja útil para os vossos conhecimentos. Convido-vos agora a resolverem o exercício deste tópico.